Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o DH, esse é o Designer Gringo e hoje nós vamos falar sobre cores em UI Design. E nesses mais de 10 anos trabalhando como designer, eu desenvolvi um processo que funciona perfeitamente para mim sempre que eu preciso criar uma paleta de cor nova para um cliente ou para um produto. Mas antes da gente começar de fato, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe o seu like porque vai vir muito vídeo bom sobre design, webflow e vida freelance nas próximas semanas. E para a gente começar, eu quero falar sobre 3 princípios que eu sempre sigo quando eu vou começar a criar uma paleta de cor nova. E o primeiro princípio é que você precisa entender a teoria e a cultura das cores. As cores, elas têm significados, elas podem trazer significado e sentimentos diferentes a depender da cultura, região ou país em que ela está inserida. Então, saber para quem você está projetando é crucial na hora de você escolher uma cor principal ou até uma paleta para o serviço que você está trabalhando. Por exemplo, a cor vermelha, geralmente, na nossa cultura ocidental, ela traz um sentimento de paixão, juventude, coragem. A cor amarela, de prosperidade, energia. A cor azul, confiança, calma. A cor verde, de saúde, crescimento. Então, eu super recomendo que você estude o significado das cores a depender da região onde ela vai ser inserida, para que você consiga realizar uma escolha assertiva na cor principal que você vai trabalhar. E como eu falei, as cores podem trazer sentimentos diferentes a depender da região em que ela está sendo trabalhada. Por exemplo, na nossa cultura ocidental, a cor branca ela traz o sentimento de paz, vida, e em algumas culturas orientais, como a China, o branco pode trazer o sentimento de morte e luto. Então, conheça o seu usuário, conheça para quem você está projetando para que você possa fazer uma escolha assertiva. E o segundo princípio que eu quero trazer para você é que você precisa conhecer a sua persona e o seu cliente. Você precisa entender quem vai usar aquele produto. Você precisa se perguntar se aquele produto vai ser usado majoritariamente por homens, mulheres, crianças, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Com essa resposta em mente, você vai conseguir criar uma paleta de cores que faça sentido para a marca que você está trabalhando. Exatamente por isso que apps infantis usam várias cores, porque justamente crianças são uma explosão de sentimentos, energia, imaginação. Então escolha uma paleta de cor e principalmente uma cor principal que faça sentido para a audiência que você está trabalhando. Vamos supor que você está trabalhando para construir um app de esportes. Faz sentido usar como cor principal um azul bebê? Provavelmente não. Ou um outro exemplo, vamos supor que você está trabalhando em um novo design para um site de hospital. Faz sentido você usar como cor principal um vermelho e preto? Com certeza não. Então, conhecer a sua audiência e saber para quem você está projetando é extremamente importante, tanto para o ponto 1 quanto para esse ponto 2 que eu falei agora também. E o terceiro ponto é que o contraste é rei. Você precisa ter a certeza de que a cor que você escolheu para os seus textos vão dar contraste, independente do background que eles estão inseridos. A cor que você escolher para um botão principal precisa contrastar na tela, precisa brilhar na tela. Mas não se preocupa que a gente vai falar um pouco mais disso na prática já já. E praticamente todas as paletas de cores elas têm 3 categorias básicas principais. A primeira é a Brand Colors, ou as cores da marca. A segunda são as Support Colors, ou cores de suporte. E a terceira são os Neutrals, ou a escala de cinza. E as Brand Colors geralmente são as cores que vêm da marca, como por exemplo o roxo do Nubank, o vermelho do iFood e o verde do Duolingo. As cores de suporte são cores que dão suporte a cor principal da marca. E elas têm 4 cores principais nesse conjunto. A primeira é o verde para status de sucesso.
A segunda cor é o vermelho para status de erro. A terceira é o amarelo ou laranja para status de alerta. E a quarta é o azul, geralmente usado como azul, para status informativo. Então essas cores são basicamente usadas para status de sistema. As cores de suporte também podem ser usadas como, por exemplo, para ícones, gráficos, ilustrações e, enfim, cores que fogem do propósito principal da cor da marca. E nós temos também os neutros, ou a escala de cinza, onde nós temos uma escala que vai de uma cor mais escura, que normalmente é usada em textos, até o branco, que pode ser usado para fundo de botão ou cards. Normalmente, uma marca vai ter uma ou até duas cores de branding, e você vai usar essas cores principais para poder expressar a marca através do produto. É como o próprio Nubank faz ou o próprio Duolingo que eu mostrei agora há pouco. Então, para que você possa criar a sua paleta de cor, você precisa definir a sua cor principal, a sua cor de branding. E essa cor vem da marca e deve estar alinhada com o seu produto, com o seu cliente e com o seu usuário. Vamos supor que nós vamos criar um app de viagens do zero. E a cor principal desse app vai ser azul. ADH, mas o cliente ainda não tem a cor principal, não tem uma marca definida. Como que eu posso criar essa cor principal do zero? Bom, você pode fazer um exercício mental de tentar entender o que aquele app representa para quem está usando, né? Vamos pegar como exemplo o nosso app de viagens. Viagens geralmente está atribuída ao quê? Descanso, diversão, calma, alívio de estresse. Então a gente poderia usar, por exemplo, um azul que transmite calma, um verde que transmite natureza, ou até mesmo uma cor mais quente, né? Pensando numa analogia com o pôr do sol, por exemplo. E eu vou deixar aqui embaixo 3 sites que você pode usar para se inspirar na hora de definir a sua cor principal. O primeiro é o HueMint, que você pode definir a sua cor principal e entender como ela pode ser aplicada em diversas situações. E o segundo e o terceiro, que chama Color Hunt, e o terceiro chama Colors, você pode usar para inspiração de paleta de cores em geral. Então vamos lá, eu vou ensinar na prática para vocês, usando 2 métodos, tá, para a criação de paletas de cores. O primeiro método é um método manual, mais trabalhoso, mais chato, mas que você precisa fazer para entender como uma cor é criada, né? Entender a questão de tom, saturação e brilho. E o segundo vai ser muito simples, muito fácil, que vai ser usando um plugin. Então, bora para a prática. Então vamos lá, eu estou aqui com as cores que eu escolhi para o meu app, tá? Então eu tenho a minha cor principal, que é a minha cor de branding, que é o azul, né? Que eu tinha falado. E eu tenho aqui as minhas cores de status de sistema, né? O verde, o vermelho e o amarelo, né? O verde para sucesso, o vermelho para erro e o amarelo para alerta. E eu tenho aqui 3 outras cores que eu posso usar em gráficos, ícones, ilustrações e outras coisas diversas dentro da minha aplicação, tá? Então, beleza. Só que ter apenas essas cores principais não faz muito sentido, né? Eu preciso expandir essa paleta para que eu consiga ter versatilidade e consiga usar diferentes tons da mesma cor dentro da minha aplicação, tá? E para isso nós vamos criar cores mais escuras, né? Variações mais escuras da cor principal e também variações mais claras da cor principal, justamente para a gente ter um só tom, que por exemplo é o tom de azul, e ter uma gama mais diversa de tons de azul dentro da nossa aplicação, seja mais escuro ou mais claro, tá? Então eu vou começar aqui pressionando Alt para duplicar esse meu quadrado, tá? E eu vou duplicar ele 2 vezes para a direita e 2 vezes para a esquerda. Por que eu estou fazendo isso? Novamente, aqui desse lado direito vão estar tons de azul mais escuro e
do lado esquerdo mais claro, tá? E como que eu defino isso? Eu começo, primeiramente, eu preciso, para eu poder criar uma variação mais escura de uma cor, eu preciso diminuir a luz dessa cor. Você concorda comigo que quando você projeta uma luz sobre qualquer elemento, ele fica mais claro? E quando você tira aquela projeção de luz, aquele elemento fica mais escuro? Então, desse lado direito, nós vamos tirar um pouco a luz dessa cor para que ele fique mais escuro. Então, eu venho aqui no meu fio, tá? Eu venho aqui no fio e eu venho aqui nessa propriedade chamada HSL, provavelmente o seu, tá? X, né? Que é o hexadecimal, que é o código dessa cor. Você vem aqui, você muda para HSL, tá? E aqui nós temos 3 propriedades básicas. A primeira é o hue, que é o tom da cor. A segunda é a saturação, né? O quão saturado e desaturada aquela cor vai estar. O quão vibrante ou menos vibrante. E o terceiro é a luz, né? É o lightness, que basicamente significa luz ou brilho da cor, tá? Então, para deixar mais escuro, nós temos que fazer o quê? Nós temos que tirar a luz daquela cor. Então, eu venho aqui e eu subtraio 15 desse número 51. Então, o valor de luz desse azul nesse momento é 51. Eu quero tirar a luz, então eu vou subtrair. Então, eu posso escrever menos 15, pressionar Enter, que você percebe que ele já ficou mais escuro. Vou fazer também para esse último. Só que esse último eu vou copiar com o meu conta-gotas a cor desse que eu acabei de fazer, porque eu quero tirar a luz desse em comparação com o último. Então eu venho aqui, tá 36, e eu diminuo, eu gosto de deixar esse último um pouco mais escuro, então eu diminuo 25, tá? Espera aí. Eu diminuo 25 e eu vou dar um pouco mais de saturação. Eu quero ele um pouquinho mais vibrante. Então eu vou aumentar aqui na minha saturação 10, tá? Eu posso até aumentar mais caso eu queira, né? Posso aumentar mais 10 ainda e deixar ele mais puxado para um tom de azul, tá? Agora eu venho aqui nesse lado da esquerda que eu vou jogar a luz, né? Então eu quero que essa cor aqui fique mais clara, então eu vou projetar mais luz nela. Eu venho aqui e ao invés de subtrair 15, eu somo 15. Então ela já fica um pouco mais clara, você percebe que fica um pouco mais claro. Esse último aqui é uma cor que a gente vai geralmente usar para background, para fundo de elementos, basicamente. Então, eu venho aqui e eu posso jogar muita luz nele, né? Então, eu venho, copio desse último, né? Porque eu quero esse último como referência. E eu, por exemplo, posso jogar aqui, sei lá, mais 30. 30 foi muito. Vamos jogar aqui mais 25. Mais 25. Eu, geralmente, para cor de background, a minha luz gira em torno de 90, tá? Então 90, 91, 92 é um valor bom para termos como background. Geralmente eu uso essa última cor aqui para background e essa outra última desse outro extremo para texto, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um alerta e eu preciso usar essa cor aqui como background, eu uso essa aqui como texto daquele alerta para que crie uma sinergia do mesmo tom naquele componente, tá? Então, beleza. Eu vou fazer mais uma vez só nesse verde aqui. E aí eu gostaria que você fizesse nessas outras cores, tá? Então você pode pegar o seu próprio vermelho, amarelo, rosa, enfim, e você mesmo fazer para treinar, tá? Então vamos lá, dupliquei o meu verde, dupliquei mais uma vez, né? Venho aqui, seleciono os dois e duplico também para
à minha esquerda, né? Então essa é a minha paleta de verde. Desse lado direito eu vou subtrair, então eu vou subtrair 15, né, para que fique mais escuro. Copiei com o meu conta-gotas a cor desse último, posso subtrair aqui 15 ou 10. 15 ficou muito escuro, eu vou subtrair aqui 10, tá? Para que fique um tom escuro, bem escuro desse verde principal, para a gente usar principalmente em texto, tá? Aqui nesse lado esquerdo eu vou então jogar a luz, né? Então eu preciso somar a luz aqui nesse lado do verde, né? Desse lado esquerdo do verde. Ficou muito vibrante, na minha opinião, então eu vou tirar um pouquinho de saturação, eu vou diminuir a saturação dele em 15. Lembrando que a saturação é esse elemento do meio aqui, tá? E para a minha cor de background, eu venho aqui, copio e somo nela. Vamos chegar a 90, vamos somar nela 40 aqui para a gente poder sentir. Acho que ficou muito, muito clarinho. Vamos jogar um valor de 80 na nossa cor de background. 85 vai ser um valor interessante. Então, beleza. Então, aqui nós temos o nosso valor de background, o nosso valor de texto. Nessa cor principal aqui, né, nós temos a nossa cor base. Essa cor um pouquinho mais escura nós podemos usar, por exemplo, para hover de botão. Essa outra aqui para status pressionado. Então, existem empresas ou pessoas que gostam de expandir essa paleta. Então, ter aqui, se eu coloquei aqui 5, tem gente que usa 9, até 10 cores, né? 10 variações de cores para o mesmo tom, tá? Eu não gosto de uma paleta muito grande, então eu geralmente uso aqui 5 ou até 6 cores apenas, tá? Então vamos lá, eu fiz um corte aqui e já criei as minhas outras cores, tá? Então eu te convido para que você possa criar aí também para poder treinar, tá? Lembrando que do lado direito são as cores mais escuras, né? Então eu preciso tirar a luz. E do lado esquerdo são as cores mais claras, então eu preciso adicionar luz a essas cores aqui. Existem pessoas, e de vez em quando eu faço isso também, que é mexer na saturação, né? Como eu fiz aqui nesse verde. Então, vão existir momentos que as cores mais claras vão ficar muito vibrantes e você precisa tirar um pouquinho dessa saturação, tá? Essa maldade você pega com o tempo, tá? Não se preocupa. E também testando também nas telas. Então vamos lá, criar a nossa escala de cinza, antes da gente partir para a prática e aplicar essas cores em um componente, tá? Beleza. Para criar a minha escala de cinza, geralmente eu utilizo a minha escala de cinza com um tom de cor primária. Então eu duplico a minha cor primária base, jogo ela para cima, dou uma opacidade nela, deixa eu dar um zoom aqui, dou uma opacidade nela de 5, e aí você percebe que foi criada uma sobreposição, né, uma cor sobreposta, e aí eu pego esse meu cinza com meu conta-gotas, eu pego a cor dessa sobreposição. Tá? E essa vai ser a minha cor base de cinza, beleza? Deixa eu dar um zoom aqui, perfeito. E aqui eu faço o quê? Eu jogo 3 cores para cá, jogo 3 cores para cá, né? Então, temos aqui 7 cores. Eu posso colocar mais uma para cá para ser minha cor mais escura e mais uma para cá para ser o meu branco total. Beleza, então aqui eu faço o quê? Eu tiro menos 15, eu vou tirando luz dessas cores, tá? Então vem aqui de novo, menos 15. Nesse penúltimo aqui eu gosto de tirar um pouco mais, então menos 25, tá? Opa, posso até... Deixa eu copiar aqui, né? Eu não copiei. Então, menos 25, para ele ficar um pouco mais escuro. E esse último aqui
vai ser as cores que a gente vai geralmente usar para texto, tá? Então eu geralmente faço um trabalho um pouco diferente nela. Então eu tiro, vamos tirar 20 aqui, eu tiro 20 e eu dou uma saturação nela de 100, tá? Para eu jogar bem pro azul, tá? Então aqui é a mesma coisa, a gente vai somando, aqui eu somo menos, tá? Eu não vou de 15 em 15, até porque o máximo que a gente pode atingir é 100 e eu já estou no 82. Então vamos somando aqui 5, tá? Então você percebe que a gente já consegue visualizar os nossos shades de cinza mais claro. Essa última cor aqui, ela vai ser branca. Então a gente componentiza também uma cor branca. E essa penúltima aqui, esse último cinza, né? Eu gosto de colocar aqui cerca de 92 ou 97, então vamos somar 5. E geralmente eu uso essa cor aqui para background, tá? Então você pode testar no seu Figma, né? Em alguma tela para entender se esse cinza ficou muito claro, se ele ficou mais escuro. Então não existe bala de prata, pessoal. É você criar a sua paleta e testar em alguma aplicação ou em algum componente para entender se está dando contraste, se a cor está dando match, enfim, tá? Então aqui a gente coloca o branco total, porque o branco também faz parte da nossa escala de cinza, que é basicamente um cinza com luz de 100%, né? E para dar uma diferenciação, eu vou colocar uma borda aqui. Deixa eu só copiar esse cara aqui. Vou colocar uma borda só para dar uma diferenciação, tá? Então, beleza. Nós temos as nossas cores. Já está pronto, tá? O que a gente precisa fazer agora é o quê? A gente precisa testar essas cores em algum componente ou em alguma tela para a gente poder entender se ela está funcionando ou não, tá? Para isso, pessoal, eu vou ensinar vocês como que você consegue salvar essas cores aqui como estilos, né? Para que vocês possam usar em diversos lugares dentro do Figma, tá? Então, primeiro, vamos começar a dar nossa cor inicial aqui. Para você salvar essas cores no seu arquivo, para que você possa usar ela em qualquer lugar, sem precisar ficar vindo aqui, copia o hexadecimal, ou então faz aquele conta-gotas, né? Você vem, clica na cor, vem nesse quadradinho aqui e você cria um novo estilo, tá? Nós não vamos lidar agora com variáveis, apenas estilos, tá? Então eu venho aqui e eu coloco branding /100. Você vai entender o porquê desse /100 já já. Então eu crio esse estilo. Aí ficou aqui o meu nome, branding e o 100. Por isso /100, porque o branding é o título dessa categoria e o 100 é o valor dessa cor, tá? Venho novamente nessa aqui, clico nesse quadradinho, mais branding /200. Venho na minha cor base, branding /300. E eu vou fazendo isso para todas as cores, tá? Não só as cores de branding, mas todas as outras cores também, tá bom? E eu te convido para que você possa fazer aí para poder estudar, tá? Então, beleza. Tenho os meus estilos de cor aqui, tá? E agora eu vou colocar como estilo essa minha escala de cinza, tá? Eu não vou fazer aqui. Então eu já vou cortar o vídeo, quando eu voltar eu já vou ter esse estilo aqui pronto. Então beleza, eu já tenho aqui meus estilos prontos, tá? Então eu tenho, da mesma forma que eu criei o estilo de cor, né? Eu salvei dentro do meu arquivo essa cor principal de branding, eu fiz para todas essas cores aqui também, tá? Então agora, como você pode ver aqui no meu lado direito, eu já tenho as minhas cores salvas e eu posso usar elas de forma consistente no meu produto. Então eu quero fazer uma aplicação na prática aqui
para você poder entender como que você pode aplicar, né? Como você pode criar uma paleta, criar estilos e salvar essas cores e também usar no seu dia a dia, tá? Então basta você clicar aonde que você quer usar, você vem aqui nesse Styles and Variables. Nós não vamos lidar com variáveis agora, tá? Apenas estilos. E eu vou selecionar a minha cor de branding principal, que é essa 300, para poder ser a cor do meu botão, tá? Então eu posso vir aqui, eu posso selecionar a cor, deixa eu mudar minha câmera, eu posso selecionar a minha cor cinza, né? O meu neutral mais escuro para ser a cor do meu texto. Eu posso vir aqui e selecionar um outro neutral um pouco mais clarinho para ser a cor do meu texto secundário, né? Então eu poderia vir aqui, eu posso vir mudar, ao invés desse branco aqui, eu venho e seleciono o branco do meu estilo. A borda, ao invés de ser esse preto aqui, eu posso vir e selecionar uma borda do meu estilo. Ficou muito clarinho, deixa eu pôr aqui um neutral 400. Então, agora você começa a ver o seu componente tomando cara de produto, né? Tomando de fato cara de produto baseado na paleta que você criou, certo? Então eu posso vir aqui e mudar essa estrelinha, por exemplo, para laranja, né? Enfim, isso é interessante porque vamos supor que a gente tem aqui diversos cards, né? Tem um card aqui, 40. Vamos supor que a gente tem 4 cards, né? 4 cards de produto aqui, né? De serviço, no caso, né? Desse app aqui. E vamos supor que a gente decidiu mudar a nossa cor de branding. Não vai ser azul mais, vai ser verde, né? Vai ser um verde, enfim, escuro, ou um verde mais claro e tal. Vamos supor que a gente decidiu mudar. Ao invés da gente precisar, de forma manual, vir aqui e mudar para todos esses botões, ou seja, para qualquer componente que seja, vamos supor que a gente tem 1000 cards desse dentro do nosso Figma. 1000 acho que é muito, 100. Ao invés da gente ir em 100 páginas, mudar em 100 componentes, a gente pode só vir aqui na nossa cor de branding principal, a gente entra nela, vem aqui nesse Edit Style, deixa eu dar um zoom out aqui para você poder ver tanto a cor quanto os cards. A gente pode vir aqui, entra dentro da cor, vem em Edit, e aí eu quero editar, eu não quero que o azul seja a minha cor de branding mais. Eu quero, sei lá, que seja um verde água. E aí você consegue ver tanto a cor de branding aqui mudar, quanto as cores de todos os botões mudarem juntos. Por quê? Porque a cor desse botão não está fixa, ela está atrelada a um estilo de cor que vem da nossa paleta, tá? Então essa é a magia dos estilos, tá? E para a gente poder encerrar, eu quero mostrar como que você verifica o contraste, né? Eu quero entender se esse meu texto aqui de detalhes, se ele está dando contraste, né? Se ele está dando contraste nesse botão. Então eu posso vir aqui, eu posso abrir um plugin que chama Contraste, tá? Você pode pesquisar aqui, ó, Contraste. E é esse plugin aqui com esse Vzinho, tá? Mas tem outros também que funcionam muito bem, mas eu quero mostrar esse aqui. Você vai abrir esse plugin e vai clicar no seu texto. E aí ele vai te mostrar se aquela cor, se ficar verdinho, é porque ela funciona. Ela está dando contraste. Mas vamos supor que a gente mude a nossa cor de branco para preto. Ele já mostra aqui fail, né? Que significa que essa cor não dá contraste nesse botão, tá? Então é bom fazer isso para tudo, não só botão, mas para todos os seus
textos. Bom, pessoal, para essa aula de cores é isso. Eu espero que você tenha gostado. Espero que essa aula possa te ajudar de alguma forma. Se sim, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like e caso você tenha dúvida, você pode mandar mensagem aqui nos comentários ou no meu Instagram, beleza? Que Deus abençoe a vida de vocês e tchau!